Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta postagem, vamos nos deter sobre as leituras do quinto domingo da Quaresma, especialmente o Evangelho, que é o da ressurreição de Lázaro, com base nos ensinamentos do Dr. Brand Pitre, doutor em Judaísmo Antigo e Novo Testamento. No quinto domingo da Quaresma, mesmo estando no ano A, a Igreja nos dá, como deu nos domingos anteriores, uma passagem do Evangelho de João, justamente a passagem da ressurreição de Lázaro. Vamos tentar compreender o caráter desse grande milagre de Jesus. O que isso significaria no primeiro século e o que significa para nós hoje, na Quaresma, enquanto nos preparamos para a celebração da ressurreição de Cristo. A passagem é de João 11, 1 a 45. É uma leitura longa. Resumidamente, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, uma família que Jesus amava, caiu doente em Betânia. As irmãs mandaram contar isso a Jesus e Jesus não vai logo para Betânia. Fica mais 2 dias onde estava e diz que essa enfermidade de Lázaro não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Passados os 2 dias, Jesus convida os apóstolos a voltarem para a Judéia e eles o alertam do perigo que isso representa, pois os judeus queriam apedrejá-lo. Jesus lembra que quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Que na verdade é ele, como ele dissera no Evangelho da cura do cego de nascença, no 4º domingo da Quaresma. Afirmando que Lázaro morreu, Jesus se alegrou por causa dos discípulos, porque não estavam lá, mas iriam crer. Quando chegam a Betânia, tendo Marta sabido desta chegada, sai ao encontro de Jesus e Maria fica sentada em casa. Quando Marta afirma que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, Jesus diz que Lázaro ressuscitará e Marta se reporta à ressurreição do último dia. Jesus então afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus pergunta a Marta se ela crê nisso e ela proclama que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E vai chamar Maria, que se dirige imediatamente ao encontro de Jesus. Seguem na Maria os judeus que estavam em visita de pêsames. Encontrando Jesus, Maria repete a exclamação de Marta de que Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse lá. Jesus se comove e chora, ordena que tirem a pedra do sepulcro e Marta alerta que o cadáver já deve estar cheirando mal. Tiram a pedra a comando de Jesus, que reza ao Pai e exclama: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai, são desatadas as suas ataduras e muitos dos judeus que estavam ali creram nele. Podemos fazer várias observações sobre esse evangelho do quinto domingo da Quaresma, que será celebrado no dia 29 de março de 2020. Primeiro, na semana passada, no 4º domingo da Quaresma, vimos o episódio do homem nascido cego e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aqueles que não o reconhecem como tal, ele explica que são os espiritualmente cegos. Aqui, quando os discípulos referem o perigo de ir para a Judéia novamente, Jesus usa o mesmo termo judeus daquela forma como usou na semana passada, para se referir aos judeus de Judá, as pessoas de Jerusalém e do sul, que rejeitaram Jesus por ser um galileu que vinha do norte. Aqueles que não veem a luz do mundo, que são espiritualmente cegos. É bom sublinhar que, apesar de a Judéia e Jerusalém estarem se tornando perigosos para Jesus, ele vai para lá. Segundo, é interessante observar que Tomé, chamado Dídimo, disse:
vamos também para a Judéia para que morramos com ele. Vamos observar que Tomé reconhece que a Judéia está ficando perigosa para Jesus e seus discípulos, e, no entanto, ele está disposto a ir e morrer por Cristo. Normalmente, nós pensamos em Tomé como aquele discípulo que duvidou da ressurreição, e esquecemos que ele também é corajoso e está disposto a entrar em território perigoso com Jesus para morrer com ele. Terceiro, observemos que esta passagem apresenta as personagens de Maria e Marta, as duas irmãs também mencionadas no Evangelho de Lucas, aquele em que Marta está muito ocupada com as coisas da casa e Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Essas características de Marta, de muito ativa, e de Maria, contemplativa, também aparecem neste Evangelho de João. Marta ouviu que Jesus estava vindo, foi ao seu encontro, enquanto Maria ficou em casa. Marta está ativa, como no Evangelho de Lucas, corre para Jesus e lhe diz: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora eu sei que o que você pedir a Deus, Deus lhe dará. Jesus lhe diz que seu irmão se levantará dos mortos, e Marta pensa na ressurreição do último dia, do julgamento final. Por causa da tradição dos judeus, vinda do livro de Daniel e do livro de Isaías, de que, no fim dos tempos, todos os mortos seriam ressuscitados em seus corpos para o julgamento final. Marta acha que Jesus está falando sobre a ressurreição desse julgamento final. Mas Jesus está realmente falando sobre a ressurreição de Lázaro que está prestes a acontecer. E então ele pergunta a Marta: Você acredita em mim? Marta, que às vezes criticamos por ser muito ativa, faz uma confissão de fé que é quase tão grande quanto a de Pedro no Evangelho de Mateus 16. Ela diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Muitas vezes pensamos em Marta apenas como uma mulher agitada. Lembremos que ela também era uma mulher de grande fé, que fez uma das mais importantes confissões de fé em todos os evangelhos, reconhecendo Jesus como Messias e como Filho de Deus. Quarto, João diz explicitamente que a razão pela qual Jesus permanece mais tempo onde está, quando ouve que Lázaro está doente, é porque ele o ama. Isso é quase um quebra-cabeça. Mas adiante vemos que Jesus chora diante da sepultura de Lázaro. Vendo Jesus chorar, uns perceberam como Jesus amava Lázaro. Outros cometeram o mesmo erro que Maria e Marta, pensando que se ele estivesse lá, não deixaria Lázaro sofrer e morrer. Estes não entendem bem quais são os propósitos de Jesus com esse milagre. Como Jesus pode amar Lázaro e permitir o seu sofrimento, a doença e a morte? Jesus vai nos mostrar, logo, por que ele fez isso, nos próximos versículos, quando manda tirarem a pedra do túmulo, e Marta lembra Jesus de que a essa altura o cadáver já estaria cheirando mal, pois Lázaro estava morto há 4 dias. João enfatizou 2 vezes que está morto há 4 dias. Por quê? No primeiro século, no contexto judaico, os corpos não eram embalsamados, e muitos judeus acreditavam que a alma se afastava definitivamente do corpo após o 3º dia. Isso está na Mishnah, que é uma coleção de leis judaicas. Os judeus colocavam o corpo em uma tumba, deixavam-no se decompor e voltavam, após 1 ano ou mais, reuniam os ossos e os colocavam em um ossário, assim venerando seus entes queridos. Portanto, por não ter sido embalsamado, o corpo de Lázaro teria começado a se decompor. E Marta, ciente disso, está preocupada com o mau cheiro vindo do túmulo. Vamos retomar agora aquelas perguntas que colocamos no início. O que podemos dizer sobre essa passagem? O que significa em seu contexto do 1º século? E por que a igreja a escolhe para o último domingo, antes do domingo de Ramos e antes da Paixão? Quase que como um clímax do tempo da Quaresma.
antes de entrarmos na Semana Santa. E são duas as razões principais. Primeira, a passagem está focada no sofrimento e na morte. Jesus explicou desde o começo que a doença de Lázaro não era para a morte. Isso não significa que ele não morreria, a morte física, mas sim que não ficaria permanentemente na morte, e isso para a glória de Deus. Ou seja, Jesus vai usar a morte de seu amigo Lázaro como uma oportunidade de mostrar a glória de Deus, o poder de Deus. O seu poder não apenas sobre o sofrimento, mas sobre a morte e até sobre a decomposição do corpo. Portanto, este é um dos sinais mais poderosos, é dos maiores milagres em todos os evangelhos. João o relata porque quer ter certeza de que saibamos desse levantamento de Lázaro do túmulo. 2. Segundo lugar, a resposta está em por que Jesus espera 2 dias para ir à Judeia quando lhe falam que Lázaro está doente. João diz muito especificamente que Jesus fez isso porque amava Lázaro, Marta e Maria. Isso é bem estranho e parece não fazer sentido. Mas sabemos que Jesus não é um homem comum. Ele não tem um amor comum por Lázaro. Ele permite que Lázaro, seu amigo, sofra e morra, porque ele vai trazê-lo de volta da sepultura. E na tradição viva da Igreja, São João Crisóstomo vai dizer: muitos se escandalizam quando veem aqueles que agradaram a Deus sofrer algo terrível. É que esses não sabem que os que são especialmente queridos por Deus são chamados a uma santidade especial, como Lázaro. São chamados para uma realidade misteriosa sobre a vida cristã. De fato, Deus frequentemente permite aos que Ele ama sofrer de uma maneira que poderíamos chamar de mais excelente. Vejamos a vida de qualquer grande santo. João Paulo II, São João Paulo II, tinha Parkinson. Santa Bernadette Soubirous teve um tumor. Santa Teresa de Lisieux foi acometida por tuberculose. Pensando num nível natural, poderíamos achar que Deus não amava essas pessoas, porque elas estão doentes, sofrendo e morrendo. João nos revela aqui que não é assim. Aqueles a quem Deus ama atrai para o mistério da cruz, o mistério de seu próprio sofrimento, e atrai a sua própria morte. Isso não significa que Jesus não sente dor pelo sofrimento de Lázaro, ou que o sofrimento pelo sofrimento seja bom. Jesus, em sua humanidade, chorou, sentiu a plenitude da dor da perda de Lázaro. Há uma bela citação de Santo Agostinho onde ele pergunta: por que Jesus chorou? E responde: Cristo chorou para nos ensinar a chorar. Cristo não diminui a realidade e o horror do sofrimento. Ele o redime. Ele nos mostra que chorar e lamentar o sofrimento e a morte do mundo é natural e é uma coisa boa. Ele mesmo faz isso. Jesus reconhece que sofrimento e morte são mal e sente a dor dessa perda em seu coração de homem. No entanto, ele permite que isso aconteça porque há uma maior glória a ser revelada. São Pedro Crisólogo disse isso em sua homilia sobre a ressurreição de Lázaro, falando assim: a razão pela qual Jesus permitiu que Lázaro sofresse e morresse é porque, para Cristo, era mais importante vencer a morte do que curar doenças. Ele mostrou seu amor por seu amigo, não o curando, mas chamando-o de volta da sepultura. Em vez de um remédio para sua doença, ele ofereceu a ele a glória de ressuscitar dentre os mortos. E isso realmente chega à essência do porquê a Igreja escolhe a história da ressurreição de Lázaro para o 5º domingo da Quaresma. É por ser o último domingo antes do Domingo de Ramos e da Semana Santa, em que celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o último milagre que a Igreja vai nos apresentar
antes de entrarmos na Semana Santa, é a demonstração do poder de Jesus sobre o pecado e a morte em Lázaro ressuscitado. O poder de Jesus sobre a sepultura. Ele pode levantar Lázaro dos mortos, mesmo após o túmulo ter estado fechado por 4 dias e o corpo de Lázaro ter começado a se decompor. Isso não é barreira para o poder de Jesus. Ele pode dar a vida a Lázaro de novo. Em outras palavras, o milagre da ressurreição de Lázaro aponta para a ressurreição de Cristo que estaremos celebrando no domingo da Páscoa. Agora olhemos um pouquinho para a primeira leitura desse domingo, Ezequiel 37. A leitura do Antigo Testamento está apontando para o final da história com a ressurreição dos mortos. Ezequiel 37 é a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Já lá, através de Ezequiel, Deus promete que um dia ele vai abrir as sepulturas do povo e colocar seu espírito no meio deles. Ele lhes dará vida, mas não a vida natural apenas. Ele lhes dará a vida sobrenatural do Espírito Santo. E também é por isso que a igreja escolhe a segunda leitura extraída de Romanos 8, a qual fala da ressurreição. Não apenas da ressurreição de Cristo. Paulo usa a ressurreição de Cristo para lembrar aos romanos a verdade de que, se Jesus mesmo ressuscitou corporalmente dentre os mortos, para os cristãos não haverá apenas a imortalidade de sua alma no céu para sempre, mas a ressurreição do corpo, para viver para sempre com o Senhor. Jesus ressuscitará toda a humanidade no último dia, e o Espírito que habita em nós agora, através do batismo, um dia dará vida a nossos corpos mortais. Enquanto nos dirigimos para a Páscoa, a Igreja quer que dediquemos algum tempo para meditar sobre a nossa própria ressurreição corporal no fim dos tempos, quando Deus tornará novas todas as coisas e haverá um novo céu e uma nova terra. Então é disso também que se trata na passagem da ressurreição de Lázaro. Ela aponta de uma maneira dupla para o poder de Jesus sobre a morte, que ele vai nos mostrar no domingo de Páscoa, quando ele ressuscita dos mortos, e também aponta para a nossa ressurreição no último dia, no fim dos tempos, quando ele nos dará a vida. Terminemos com uma bela citação de André de Creta, um bispo e padre da Igreja Oriental, que fez uma homilia sobre a ressurreição de Lázaro, em forma de poesia. Uma poesia em que Jesus está falando com Lázaro. E é uma meditação das palavras de Jesus: Lázaro, vem para fora. Agora olhemos para a primeira leitura deste domingo, que é Ezequiel 37. Esta leitura do Antigo Testamento está apontando para o final da história, para a ressurreição dos mortos. Ezequiel 37 é a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Já lá, através de Ezequiel, Deus promete que um dia ele vai abrir as sepulturas do povo e colocar seu espírito no meio deles. Ele lhes dará vida, mas não a vida natural apenas. Ele lhes dará a vida sobrenatural do Espírito Santo. E assim, também é por isso que a igreja escolhe a segunda leitura, extraída da carta de Romanos 8, que também fala da ressurreição. Não apenas da ressurreição de Cristo. Paulo usa a ressurreição de Cristo para lembrar aos romanos a verdade de que se Jesus mesmo ressuscitou corporalmente dentre os mortos, para os cristãos não haverá apenas a imortalidade de sua alma no céu para sempre, mas a ressurreição do corpo, para viver para sempre com o Senhor. Jesus ressuscitará toda a humanidade no último dia, e o Espírito que habita em nós agora, através do batismo, um dia dará vida a nossos corpos mortais. Enquanto nos dirigimos para a Páscoa, a Igreja quer que dediquemos algum tempo para meditar sobre nossa própria ressurreição corporal no fim dos tempos, quando Deus tornará novas todas as coisas e haverá um novo céu e uma nova terra.
Então é disso também que se trata na passagem da ressurreição de Lázaro. Ela aponta de uma maneira dupla para o poder de Jesus sobre a morte, que ele vai nos mostrar no domingo de Páscoa, quando ele ressuscita dos mortos. E também aponta para a nossa ressurreição no último dia, no final dos tempos, quando ele nos dará a vida. Vamos terminar com uma bela citação de André de Creta, um bispo e padre da Igreja Oriental. Ele fez uma homilia sobre a ressurreição de Lázaro em forma de poesia. Nesta poesia, Jesus está falando com Lázaro. É uma meditação das palavras de Jesus. Lázaro, vem para fora. O que André de Creta disse foi o seguinte: Lázaro, sai. Como amigo, eu estou te chamando. Como Senhor, eu estou ordenando. Sai. Deixa a decomposição do teu corpo provar a ressurreição. Deixa o linho com que foste enterrado ser desfeito, para que eles possam reconhecer aquele que foi colocado no túmulo. Sai. Sai do túmulo. Ensina a eles como toda a criação será animada em um momento em que a trombeta soar e uma voz proclamar a ressurreição dos mortos. É a 8ª homilia de André de Creta em Lázaro.